Senhor Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, de todo o universo. É no nome santo do Senhor Jesus que eu me coloco nesse momento, diante da Tua presença, diante do Teu trono, Senhor, para Te agradecer por mais um dia de vida. Te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos recebidas, Te agradecer por tudo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo em nossas vidas. Meu Deus, obrigado, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha família, obrigado pela vida da Célia, que está aqui comigo. Obrigado, Senhor, pela vida do Reinaldo, da família dele. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor deu a ele para nos dar também. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Te dou graças, toda glória, todo louvor são teus. Meu Deus, nesse momento eu te peço que o Senhor continue, Senhor, abençoando essa programação, abençoando essa rádio, abençoa as ondas sonoras, Senhor, que venham alcançar o mais longe possível, alcançar vidas que estejam nesse momento, passando por aperto, passando por aflições, passando por luto, por tribulações. Abençoa, Pai, dá libertação, traz cura, sara os corações, traz, Senhor, alívio, agasalha debaixo das Tuas asas, Pai, todo aquele que necessita, todo aquele que confia em Ti, meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Falar da Tua palavra, da vida e vida com abundância, Pai, como o Senhor tem dado a mim. Ó Deus querido, fica conosco, aceita o nosso coração em Tuas mãos e livra-nos, Senhor, de toda espécie de mal. Perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados. Tudo eu te peço, tudo eu te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória ao Senhor Jesus. Aqui quem vos saúda, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a tua irmã em Cristo, Maria Salete, e está começando agora o programa Consagração da nossa vida a Deus, amém? E eu quero que você abra a tua Bíblia, procura a tua Bíblia aí e abra. Hoje nós vamos falar sobre o coração. O que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre o coração. Você sabe que Deus, Ele deseja imensamente que você entregue o seu coração nas mãos dEle, para Ele dirigir, para Ele cumprir a vontade dEle sobre a sua vida. E a Bíblia nos ensina que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando o Senhor ele fala para você entregar o seu coração nas mãos dele, ele está falando: confia em mim, que por você tudo farei. Ele vai te dar sabedoria, ele vai te abençoar em todos os setores da sua vida, quando você entregar o seu coração nas mãos dele. Entregar a sua vida nas mãos de Deus. Aí você pode me dizer: mas irmã, como é que eu entrego meu coração nas mãos de Deus? É você confessar com a tua boca, você falar com a tua boca: Senhor Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu entrego em tuas mãos totalmente o meu coração, para que seja tudo conforme a tua direção. E aí o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a dirigir o teu coração, a tua vida, e você vai ver como tudo na sua vida vai mudar. Tudo vai mudar. Você vai adquirir uma nova visão desta vida. Você vai adquirir novos pensamentos. Você vai adquirir mais fidelidade a Deus e às pessoas também. Você vai adquirir sabedoria, conhecimento, discernimento. Você vai adquirir tudo o que Deus tem para você. Deus, ele tem para você prosperidade e muita prosperidade. Prosperidade física, que é saúde.
prosperidade material, que é bênçãos financeiras, e também, especialmente, a prosperidade espiritual. Deus vai começar a trabalhar de uma forma imensa na sua vida e você se tornará um abençoador nas mãos de Deus. Você vai aprender a abençoar outras pessoas também. Ao invés de você só ficar pedindo, gente, ora por mim, ora por mim, ora por mim, é você que vai orar pelas outras pessoas, é você que vai ensinar a palavra para outras pessoas, é você que vai ajudar outras pessoas a ser um vencedor, como você estará sendo, um mais do que vencedor, amém? Então, enquanto você procura a palavra de Deus aí, nós vamos ouvir um louvor. O que diz o meu coração, com Aline Barros. E eu quero também, antes de tocar esse próximo louvor, eu quero te convidar a estar conosco ali no Jardim Fogaça, todas as quartas e sábados. Quartas e sábado às 7h30 da noite. 7h30 da noite. E também aos domingos, às 6h30 da tarde, porque é tarde, né? 6h30 o sol ainda está quente, né? Ou seja, 18h30 aos domingos e 19h30 quarta e sábado, amém? Você é o nosso convidado especial e você vai ser muito bem recebido, amém? Será que você pode ouvir o que diz meu coração? Será que pode compreender a dor da solidão? E pra que tentar fingir se os teus olhos dizem mais? Você precisa entender o que diz meu coração. Se o meu coração te chamar, vem depressa correndo, não dá pra esperar. Guardo em meu peito um sonho de amor. Nunca é tarde demais para amar você. Será que você pode ouvir o que diz meu coração? Será que pode compreender a dor da solidão? E pra que tentar fingir se os teus olhos dizem mais? Você precisa entender o que diz meu coração. Coração te chamar, vem depressa correndo, não dá pra esperar. Guardo em meu peito um sonho de amor. Nunca é tarde demais para amar.
Glória a Deus, glória a Deus. O desejo, eu vou repetir outra vez, o desejo de Deus é que você entregue o teu coração nas mãos de Deus. Quando nós entregamos o nosso coração nas mãos de Deus, na realidade nós estamos entregando todos os nossos caminhos, nossos pensamentos, estamos entregando a nossa vida totalmente nas mãos dele, né? Porque aí nós estamos confiando nele. E aí Deus, ele não tem como não abençoar, quando nós aprendemos a confiar nele. Vamos ver alguns textos que a Bíblia nos ensina sobre o coração. No livro de Deuteronômio, mas que nome difícil. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, diz assim: e ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todas as suas forças. Pensa bem, Deus, ele está pedindo que nós o amemos com todo, não é com 50%, não é com 60%, com 90%, não é com 99%. Ele quer que nós o amemos de todo, 100%, de todo o nosso coração. E com toda a nossa alma, e com todas as nossas forças, né? Porque no versículo 4, ele está dizendo assim, que o nosso Deus, ele é Senhor, o Senhor é nosso Deus, ele é nosso Deus e nosso Senhor, e o Senhor é único. E a palavra de Deus nos ensina assim, que o nosso Deus, ele é um Deus ciumento. Deus é um Deus ciumento. Ele tem ciúmes de você quando você se volta para outra coisa que não seja Deus, né? Quando você se volta para uma imagem, quando você se volta para um ídolo, quando você passa a confiar mais no ser humano, em pessoas que já morreram, mais no ser humano do que em Deus. Não, Deus, ele quer que você confia nele. Ele é o único que pode te ajudar. O Deus Pai Todo-Poderoso que está no céu. E em nome do Senhor Jesus. Porque Jesus, ele é o único caminho que nos leva até a presença de Deus. Antigamente, na época da lei, antes de Jesus vir ao mundo, na época da lei, para se chegar à presença de Deus, teria que ir ao sacerdote, e o sacerdote entrar lá dentro do templo, no Santo dos Santos, e levar as nossas reivindicações, os nossos pedidos, as nossas falhas, faltas, tudo o que a gente necessitar. Hoje em dia, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, ele mandou o Filho Jesus. E o Filho Jesus é o caminho que nos leva até diante do trono de Deus. E o Senhor Jesus, ele é a verdade, a única verdade. E o Senhor Jesus, ele é o que nos dá vida. Então, quando você entra por esse caminho, em nome de Jesus, que é o próprio Jesus, você chega até diante do trono, você tem a liberdade de se ajoelhar diante do trono de Deus, em nome de Jesus, e fazer as suas petições, e fazer os seus agradecimentos, e fazer a sua adoração diante do trono de Deus, através do nome de Jesus. E você tem que amar a Deus, esse Deus tão bom, que deu o Filho dele para morrer por sua causa, para que você seja salvo, para que você seja liberto das chamas do inferno. Uma vez uma pessoa me criticou porque eu vinha para a rádio e eu estava falando sobre o inferno. Mas eu acredito que todos os pregadores da palavra deveriam de ensinar para o povo que existe o inferno.
E o ser humano, quando morre sem Deus, morre sem Jesus, ele vai queimar eternamente no fogo do inferno. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Então, amar, uma coisa que Deus requer de nós. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E aqui o Senhor Deus, ele nos ensina. No versículo 6, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. E essas palavras que hoje te ordeno, estejam em teu coração. E as ensina a teus filhos, e fala delas, sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares, né? Sempre que eu leio esse versículo, eu penso nos nossos filhos. Se eu tivesse, quando as minhas crianças, hoje mesmo lendo essa passagem na Bíblia, mais uma vez, eu me coloquei na presença de Deus, porque eu tenho um exemplo, a minha vida. Se eu tivesse criado os meus filhos na presença de Deus, desde pequenininho, se eu tivesse ensinado a lei de Deus para as minhas crianças, eu não conhecia Deus, eu não conhecia Jesus. Mas se eu tivesse, desde pequeno, ensinado a eles, eu teria deixado de chorar muitas lágrimas. Eu não teria chorado tanto que eu já chorei na vida por causa dos filhos. Porque os meus filhos foram criados longe do ensinamento de Deus. Longe do ensinamento de Deus. Porque aqui diz que as palavras de Deus é para estar dentro do nosso coração, para que nós possamos ensinar aos filhos e falar delas o quê? Da palavra de Deus, sentado em nossa casa, andando pelo caminho e ao deitares e ao te levantares. Então os pais, principalmente você que tem filhos pequenos ainda, você tem obrigação diante de Deus de você ler a Bíblia para os seus filhos, você ensinar para as tuas crianças a palavra de Deus desde pequenininho, para que quando eles cresçam, eles não virem a se esquecer da palavra de Deus. E eu te dou como exemplo meu, chorei muitas lágrimas, sim, chorei muito, 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 porque eu não criei os meus filhos na presença de Deus. Os meus filhos não conheceram a palavra de Deus. Aí, depois, né, de uma certa idade, foi que eu fui conhecer a palavra de Deus e eu vi o quanto que eu perdi na minha vida. Então, se você tem os seus filhos pequenos, leva para a igreja, mas não deixa a cargo da igreja, a cargo do pastor, para educar os seus filhos na presença de Deus, porque a educação se adquire desde o berço, e o ensino da palavra de Deus é desde o berço. Não fique só no que aprende dentro da igreja, porque o tempo do culto ele é muito curto. E você lendo a Bíblia, aprendendo a palavra de Deus, você tem mais tempo do que o pastor, porque quem educa o teu filho é você, não é o pastor. Não é a obreira da igreja, não é o diácono, não é a esposa do pastor, é você. Então ensina a palavra de Deus. Então entrega o coração, a palavra esteja no teu coração, ensina a teus filhos, fala delas, sentada, andando, deitado, levantando, né? Então é assim que o Senhor Deus, Ele quer. E lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9... 28, versículo 9, diz assim: glória a Deus, olha o que Deus ele fala para nós. 1 Crônicas 28, 9. E tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, pois a todos os corações esquadrinha Deus,
e toda essência dos pensamentos ele entende. Se o buscares, o encontrarás, mas se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Nós sabemos que Salomão foi o filho do rei Davi, que segundo a palavra de Deus, Davi foi tido como um rei que era conforme o pensamento de Deus, conforme o coração de Deus. E ele teve um filho que reinou, chamado Salomão. E Salomão orou a Deus, né? Ele fez um sacrifício a Deus, e Deus falou para ele que ele poderia pedir o que ele quisesse para Deus. E ele pediu para Deus dar sabedoria. E aqui, a palavra nos ensina através dessa leitura, né? Que é para nós conhecermos o Deus do pai de Salomão, que era o rei Davi, o nosso Deus que está no céu. E aqui o conselho era para servi-lo com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Nós temos que procurar servir, adorar o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa vontade e com uma alma voluntária. O que é a alma voluntária? É você não adorar a Deus, não servir a Deus obrigado, na marra ou com dúvidas, porque a Bíblia nos ensina assim lá no livro de Tiago, que tudo que nós fazemos com dúvida, Deus não aceita. O que nós fazemos com dúvida é pecado. Então, alma voluntária, você adorar a Deus de todo o teu coração e confiando que o que você pedir para Ele, o que você necessitar dEle, Ele vai te servir, Ele vai te abençoar. Pois a todos os corações esquadrinha Deus, né? Eu fico pensando assim, não adianta eu orar publicamente, orar na frente dos outros, orar na igreja bonito, sabe? Ora, eloquente para orar, se eu não acreditar na oração que eu estou fazendo a Deus. Se eu não acreditar que Deus está ouvindo a minha oração. Se eu não acreditar que Deus, Ele pode me ouvir e pode me abençoar. E eu não acreditar que Deus está ali atento às palavras. Aí vira mais uma zombaria. Vira mais uma zombaria. E eu engano o povo orando bonito, mas não engana a Deus, porque aqui diz que Ele esquadrinha o nosso coração. E não adianta eu vir aqui na rádio e pregar a palavra de Deus se eu não acreditar na palavra que eu estou pregando. Não adianta sair da minha casa, vir aqui é perda de tempo. Não adianta eu ir na igreja, pregar a palavra para o povo, se eu não vivo a palavra. E se eu não vivo a palavra, é porque eu não acredito na palavra. Se eu não vivo a palavra, é porque eu não acredito na palavra. E isso é muito sério, porque lá no livro de Mateus está escrito assim, que a porta que leva até o céu, ela é estreita. E muitos estão tentando entrar e não conseguirão. Porque querem viver pela aparência. Eu tenho cara de crente, mas não sou crente, né? Não, eu tenho... não precisa ser crente, não. Eu tenho cara de santa, de uma mulher honesta, de uma mulher fiel, e não sou nada disso. Não, pode enganar o homem, o ser humano, mas não engana Deus. Eu tenho cara de ser um bom patrão, mas no fundo eu prejudico os meus funcionários, os meus empregados. Eu tenho cara de ser uma boa patroa, uma cara de boazinha, mas prejudica o horário dos empregados, prejudica o salário, né? Retém o que é devido ao funcionário. Eu tenho cara de santa com a minha patroa, eu sou boazinha, eu faço tudo bonitinho, eu trabalho direitinho, mas só na frente dela, porque quando ela vira as costas, eu varro o lixo para debaixo do tapete. Enganou a patroa, mas não enganou a Deus. Não enganou a Deus. Eu tenho uma cara de boazinha com a Célia,
na frente dela. Mas quando eu saio daqui, eu falo mal da Célia. E aí? E como que fica o nosso coração diante de Deus? Aqui, livro de 1 Crônicas 28, 9, fala assim, que Deus conhece o nosso coração, pois a todos os corações esquadrinha Deus. Esquadrinhar é você pegar, digamos assim, você pega um tomate, uma faca bem afiada, põe o tomate ou uma batatinha lá em cima da tábua de cortar carne e repica tudinho. Você vai saber o que é que tem dentro daquele fruto, daquela batata, daquele tomate. Você vai saber, porque você vai repicá-lo todinho, né? E assim Deus faz, Ele conhece o que vai no profundo da nossa alma, no nosso entendimento, no nosso coração. Ele esquadrinha os nossos corações e olha que sério, hein? E toda essência dos pensamentos Ele entende. Então, o que você está pensando nesse exato momento, Deus está entendendo, né? O que é essência? A essência é um cheiro. É um perfume, é uma coisa que existe, mas que você não vê. E a essência do pensamento, Deus conhece. Então, tudo que nós pensamos, Deus sabe. Se nós lançarmos uma bênção sobre uma outra pessoa, Deus sabe. Se nós lançarmos uma maldição sobre a outra pessoa, Deus sabe. Se eu com a boca eu concordar alguma coisa, mas com a minha mente, o meu coração eu discordar, Deus sabe. Então aqui diz assim, que Ele esquadrinha os nossos corações e conhece a essência dos nossos pensamentos. Ele entende tudo. Mas olha aqui no final do versículo, diz assim, se o buscares, o encontrarás. Se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nós encontraremos a Deus. E Deus nos encontrará também. Mas se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Se nós estamos agora, hoje, na presença de Deus, buscando Ele, mas amanhã a gente resolver sair da presença dEle e voltar para o mundo, fazer as coisas que o mundo oferece, participar das coisas mundanas, as coisas sujas, os pecados que o mundo oferece de graça aí, então aqui diz que rejeitar-te-á para sempre. Então você rejeita Deus e Deus vai te rejeitar também. Por quê? Que a gente vê muito desviado aí, sofrendo. Porque quando nós rejeitamos a Deus, a Bíblia diz que nós somos luz do mundo, luz para o mundo. Nós somos o sal da terra. Quando nós rejeitamos a Deus, a luz de Cristo se apaga de nossa vida e nós nos tornamos trevas novamente. E o sal, somos o sal para este mundo, então esse sal deixa de ser sal. Ele torna-se insípido, ele perde o sabor de sal. E a Bíblia nos diz que o sal, quando perde o sabor, só presta para ser pisado pelo mundo. E aqui está a explicação de tudo isso. Se o buscares, buscar a quem? A Deus, o encontrarás, mas se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Se tornará o sal para nada mais presta, se tornará uma coisa rejeitada por Deus para sempre. Para sempre quer dizer eternamente. Porque Deus não quer ninguém na marra, Deus não quer ninguém obrigado. Você aceita Jesus se você quiser, você terá uma vida abençoada se você quiser. A Bíblia nos diz assim, você escolhe ou o caminho da morte, é uma morte para sempre, você vai sofrer nessa vida e eternamente, ou você escolhe o caminho da vida, já viver agora com Cristo e viver com Cristo eternamente. Porque senão, se ele pegasse todo mundo na marra, levasse lá para o céu ia virar um inferno. O céu se tornaria no inferno. Ia ter um monte de rebelde lá falando, eu não mandei o Senhor me trazer, trouxe porque quis, agora me aguenta. Então Deus, Ele quer que você o ame.
de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, Ele não vai te pegar na marra. E também, lá no livro de 2 Crônicas 16:9, vamos ver o que Deus fala sobre o nosso coração. 2 Crônicas 16:9. Diz assim, 2 Crônicas 16:9, diz assim: pois os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Quer que eu repita? Que lindo! Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, planeta Terra inteirinho. Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. E Ele é onisciente, Ele tem consciência de tudo, do passado, presente e futuro, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito com Ele. Então, se você tem procurado andar em fidelidade com Deus, se você tem procurado andar em integridade com Deus, se você tem procurado amar a Deus de todo o teu coração, se você tem procurado respeitar as leis de Deus, respeitar os mandamentos dEle. Quais são os mandamentos dEle, irmã Salete? Os mandamentos de Deus que o Senhor Jesus nos ensinou, agora na época da graça, todos os 10 mandamentos da lei se resumem em 2 agora, né? Primeiro, amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma. Segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. O que é amar ao próximo? É não fazer para o próximo o que você não quer que faça para você. Você gosta que alguém minta para você? Não. Então não minta para o próximo. Você gosta que alguém te roube? Não. Então não roube o próximo. Você gosta de você dar troco a mais e a pessoa não te devolver? Não. Então não lese ninguém. Não lese ninguém. Devolva o troco que a moça do supermercado errou e te deu a mais. Ou o cobrador, ou seja lá a loja. Você gosta que alguém fala de você por detrás, pelas suas costas? Não. Então não fale mal de ninguém. Você gosta que alguém traia a sua confiança? Não. Então não traia ninguém. Você gosta que alguém te calunia, te critica, te ofenda? Não. Então não ofenda, não critique, não calunie ninguém. Isso é amor ao próximo. Você gosta que quando você está doente, alguém te dá uma palavra de conforto, um apoio, uma ajuda? Gosta? Gosta. Então faça isso para o próximo também. Ajude, apoie, dê palavra de conforto. Conheça a palavra de Deus para você dar palavra de Deus para aquela pessoa. Amém? É assim, isso é amar ao próximo. E eu entendo assim, não existe maior amor ao próximo do que você gastar um pequeno tempo do seu tempo para pregar a palavra, porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é eternidade com Deus. Adianta falar que ama o próximo, se não prega a palavra, o próximo está indo para o inferno, e você está, eu sou crente, o resto que se dane? Teve um dia que eu convidei uma pessoa para me ajudar na evangelização, e essa pessoa falou, imagina, quem está salvo, o resto já não está salvo. Eu falei, não, engano, isso aí é maldade de coração, sabe por quê? Se os salvos já estivessem todos salvos, Jesus já teria voltado. Se a palavra ainda está sendo pregada, é porque ainda tem muita gente que precisa ir para o céu conosco. Muita gente, senão Jesus já teria dado tempo e já teria voltado. Então não existe maior amor ao próximo do que você pregar, falar de Jesus, que existe o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai a Deus se não for por Jesus. É você pregar a palavra. Isso é amor. E aqui diz assim: pois os olhos do Senhor, do nosso Deus, passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles
cujo coração é perfeito para com ele. Então não é para todo mundo que os olhos de Deus mostram-se forte, não. Que Deus mostra-se forte não é para todos os que vivem na face da terra. É para aqueles que têm aliança com Deus. Aqueles que têm aliança com Deus. E aqui, o Senhor Deus estava falando, né, com o rei Asa, né? E ele falou assim: procedeste loucamente, desde agora haverá contra ti guerras. Quer dizer, a pessoa quando faz coisas que desagradam a Deus, aí a guerra se levanta, a luta se levanta, os tormentos se levantam, e não pode reclamar, né? Porque a Bíblia diz que nós plantamos o que nós colhemos. Aliás, nós colhemos o que nós plantamos. Vamos lá para o livro de Salmo 24, versículo 3, 4. Salmo 24, 3, 4. Salmo 24, 3, 4. Antes de mim ler esse versículo, eu quero novamente te convidar a estar conosco na Avenida Joaquim Fogaça de Almeida Neto, Avenida Joaquim Fogaça de Almeida Neto, na igreja Vencendo em Jesus, todas as quartas e sábados, e domingos também. Quarta e sábado, 19h30, e aos domingos, 18h30. Você é o nosso convidado especial. Avenida principal do Jardim Fogaça, número 789. 789, igreja Vencendo em Jesus, amém? Salmo 24, versículo 3, pergunta assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem permanecerá em seu lugar santo? Aí o 4 responde, Deus responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura falsamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Lembra que eu falei agora há pouco que está escrito que a porta do céu é estreita? A Bíblia nos diz assim que a porta que leva à perdição, o caminho que leva à perdição, ele é largo, espaçoso. A porta que leva à perdição é larga, espaçosa. Lá você pode tudo. Você pode trair, você pode adulterar, você pode usar roupas escandalosas, né? Que a Bíblia ensina que o ser humano tem que usar roupas decentes. Lá você pode usar a roupa que você quiser, do jeito que você quiser, ter o palavreado que você quiser, andar pelos caminhos que você quiser, lá tudo pode. A porta que leva à perdição, o caminho que leva à perdição, você satisfaz o desejo da carne, do jeito que você quiser. Mas a porta que leva à salvação é estreita, o caminho é apertado. Lá não entra bagagem. A bagagem do mundo você tem que ir jogando fora, para quando chegar na porta de entrada do céu, estar só você. Lá não vai entrar o filho junto, nem a mãe, nem o pai junto. Lá cada um dará conta de si próprio. Lá é cada um por si e Deus por todos. Bagagem vai ficar para trás, vícios vai ficar para trás, amor ao mundo vai ficar para trás, amor ao materialismo, a ganância, né? A Bíblia diz: ai daquele que pensa em ter casa sobre casa, terreno sobre terreno, tem uma casa, quer duas, se tem duas, três, quer mais, e terra, e morre e não leva nada. Aliás, para o túmulo, só leva a roupa do corpo se vestirem. Se alguém vestir você vai, porque senão você vai sem roupa, para dentro da sepultura, e vai num caixão se colocarem você num caixão. Porque mesmo que seja o caixão mais caro que tiver na funerária, ele vai apodrecer, vai virar em nada. E a sua roupa mais cara que te colocarem vai apodrecer, não vai virar em nada. Quando abre as covas, só se vê os ossinhos, só os ossos.
Só os ossos. Então, é para juntar tesouros no céu, que lá não tem traça nem ferrugem, porque daqui... Então, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem permanecerá em seu lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura falsamente, testemunha falsa. Pessoas que juram, eu juro, não jura não. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Pensou? Quando você passar por aquele caminho apertado, né? Caminho estreito, você caminhando com cuidado, jogando a bagagem tudo para trás e chegar naquela portinha estreita onde só entra você. E o Senhor Jesus lá do outro lado, de braços abertos: vinde a mim, benditos do meu Pai, para o reino que eu vos preparei. Pensa bem, vinde a mim, ele de braços abertos, aquele homem lindo, com vestimentas brancas, aquela coroa linda na cabeça, de braços abertos, te aceitando. Vinde para o reino, né? Que ele foi nos preparar. Ele disse: eu vou subir, eu vou vos preparar moradas, para que onde eu esteja, vós estejais também. Ele foi nos preparar moradas. Ele diz: na casa do meu Pai existem muitas moradas. E aquele caminho estreito, é duro, não é fácil andar por caminho estreito. A porta é estreitinha, será que eu passo? Passa. Se você conseguir passar o caminho estreito, você vai conseguir passar a porta estreita. E lá do outro lado, Jesus estará de braços abertos, te contemplando, sorrindo, te abraçando. Você vai sentir o bom perfume de Cristo. Pensou? Eu não vejo a hora. Tomara que Jesus volte essa noite mesmo. Eu não vejo a hora, né? Receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Amém? Então nós temos que ter um coração puro, mãos limpas e coração puro. Vamos ver no Salmo 10. Salmo 10, 13. Diz assim. Se você fala assim: mas irmã, o meu coração... Não. Aqui no Salmo 15 diz assim: ó Senhor, quem habitará em tua tenda? Quem habitará em tua tenda? Quem poderá morar em teu santo monte? Quem é que vai subir para o céu? Tem gente que fala: eu não acredito em céu, eu não acredito que alguém vai para o céu. Ou tem gente que vive no pecado, nos vícios, no lodo, na lama, na sujeira, na imundície, e fala assim, que se morrer hoje vai para o céu. Às vezes a pessoa é ruim, aí quando morre vira bonzinho. Aí a família, né, fala assim: ah, meu pai está lá no céu, minha mãe está no céu com Deus, meu filho está no céu com Deus. Não. Se ele não abraçou Jesus, ele não abraçou as promessas de Deus na vida dele, a palavra de Deus, aqui explica quem vai morar no céu. Ó Senhor, quem habitará? Habitar é morar. Quem habitará em tua tenda? Quem poderá morar em teu santo monte? Aí a resposta no 2: aquele que anda irrepreensível. Nós procuramos nos consertar a cada dia mais, santificar a nossa vida cada dia mais na presença de Deus. E ele pratica o que é direito e fala a verdade do seu coração. A Bíblia diz que a nossa boca fala o que o coração está cheio, né? E aqui fala: a pessoa que pratica o que é direito, ele anda direito e fala a verdade do seu coração, né? Então, se a nossa boca fala o que o coração está cheio, então a gente vai falar coisas boas, vai plantar coisas boas através da nossa palavra. E também aquele que habitará na tenda do Senhor, que vai morar no santo monte do Senhor, versículo 3, Salmo 15, 3. Aquele que não difama com a sua língua, difamação. Isso
Isso é abominável para Deus. O que é difamar? É você falar mal das pessoas, que não faz mal a seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Pessoas difamadoras que inventa, que calunia, que faz mal, que injuria o próximo, que injuria o vizinho. Tem pessoas que têm a língua grande, que não cabe dentro da boca. Pessoas que inventam males, né? Eu mesmo, esses dias, eu fui vítima de coisas que eu não pensei em fazer, eu não pensei em falar. Mas teve pessoas que falou na minha cara, assim, na minha cara. Eu passei 15 dias, parecia que eu tinha levado um soco daquelas luvas de boxe. Pessoas que falaram na minha cara coisas que eu nunca pensei em falar. Pessoas que me difamaram, que me injuriaram, que me caluniaram e falaram na minha cara. E eu fico pensando assim, meu Deus, essas pessoas não têm medo do meu Deus. Não tem medo do meu Deus, não tem temor a Deus. E eu fiquei olhando assim, e eu bendiz a minha alma, nossa, né? Ao Senhor, e que tudo que é em mim bendiga o meu Deus. Porque na hora eu lembrei que lá no livro de Mateus, capítulo 5, diz assim que bem-aventurados sois vós, né? Quando maltratados, injuriados, caluniados por causa do nome de Jesus. Isso faz parte do nosso ministério. Só que na hora, assim, a gente fica meio chocada. E eu fiquei chocada, mas eu entreguei essas pessoas nas mãos do meu Deus, porque eu tenho um Deus que olha por mim, que cuida, que zela de mim. Então aqui, quem habitará em sua tenda? Quem poderá morar em teu santo monte? Aquele que anda irrepreensível, pratica o que é direito, fala a verdade do seu coração. O coração está cheio de verdade, então só sai verdade. Aquele que não difama com a sua língua, que não faz mal a seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, em cujos olhos o indigno é desprezado. Mas essa pessoa honra os que temem ao Senhor. Embora jure em seu prejuízo, ele não muda. Quem vai morar com Deus? Aquele que não empresta o seu dinheiro a juros, olha os juros aí, nem recebe propinas contra o inocente. Aquele que assim procede nunca será abalado. Deus vai dar honra, Deus vai honrar, né? Aquele que não empresta o seu dinheiro a juros. O que é isso, irmã? Você não pode. Chega um irmão na sua casa, uma pessoa nesse estado e te pede um dinheiro e você fala, eu empresto, mas eu quero tanto de juro. Aqui fala a pessoa que vai morar no céu não empresta o dinheiro a juros. Tá bom? Não pode emprestar seu dinheiro a juros, não. Coitadinho de você quando tiver que dar conta a Deus. Nem recebe propinas contra o inocente. O que é propina contra o inocente? É alguém inventar uma calúnia, digamos assim. A pessoa é mandada embora da empresa. Isso aí acontece muito. E ele quer faturar um dinheiro que ele não merece em cima do patrão. Aí o que acontece? Ele vai lá em você e te promete te dar uma porcentagem do dinheiro que ele vier a receber, o dinheiro desonesto, se você for lá diante do juiz como testemunha falsa. Isso é propina. Então, se algum dia você fez isso, você peça perdão a Deus e vai se consertar com o teu próximo. E se alguém te convidar para você ser testemunha falsa, recebendo propina, recebendo um dinheiro injusto, você não receba, né? Aquele que assim procede nunca, 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 nunca será abalado. E tem muito mais assunto para nós conversar e nós vamos deixar para amanhã, se for da vontade de Deus, que eu esteja aqui, se Jesus não voltar essa noite, e se Deus quiser que eu continue falando sobre esse assunto, Ele assim o permitirá. Amém? E aqui quem vos fala é a irmã Maria Salete. Esse é o programa Consagração da nossa vida a Deus, e nós vamos orar e agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de falar da palavra dEle. Esse é o maior privilégio que existe na face da terra, é falar do amor de Deus e também a nossa salvação. Amém? Deus querido e santo, eu te louvo, te glorifico e te agradeço,
por esta excelente oportunidade que o Senhor me dá de falar da tua palavra, falar da tua grandeza, falar do teu amor. Que essas palavras, Senhor, venham ficar dentro, cativa, calejada dentro do coração de cada ouvinte. Não deixe eles se esquecerem, não. E eu te peço, meu Pai, nesta tarde, que o Senhor venha colocar uma sede tremenda, uma fome terrível do ouvinte conhecer a tua palavra, uma sede de ler, de aprender, de crescer na graça e no conhecimento, crescer na tua palavra. Dá essa sede para cada um. Dá, Senhor, esse temor do Senhor dentro de cada coração. Que cada um sinta necessidade de aprender a tua palavra. Porque a tua palavra diz que nos últimos dias se levantaria muitos falsos profetas e enganaria, se possível, até mesmo os escolhidos de Deus. Então, Senhor, coloca fome e sede de aprenderem a tua palavra. Senhor, abençoa cada um, segundo a necessidade de cada um. E eu te louvo, eu te glorifico, eu te agradeço. Pai, perdoa os meus pecados, perdoa minhas falhas, meus erros. Sê conosco, Pai, sê conosco, fica conosco e me traz amanhã de volta, Senhor, para continuar este programa em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor Jesus e mais uma vez eu te convido, quarta-feira, sábado e domingo, lá na Igreja Vencendo em Jesus, na Avenida Joaquim Fogaça de Almeida Neto, número 789, no Jardim Fogaça. E você será bem-vindo na paz do Senhor Jesus. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.